E hoje nós vamos falar da franquia Beetlejuice, também conhecido como Os Fantasmas se Divertem, atendendo à sugestão de um inscrito, Paulo Greco. Olha, eu vou adiantar, é um dos filmes mais doidos que eu assisti, ousado, mas eu não assisti ele na época. E na verdade eu só soube da existência desse filme porque fizeram uma continuação dele recentemente, onde chamaram até a Jenna Ortega para participar do filme. Aí eu pensei, caramba, chamaram até a Jenna Ortega, para quem não sabe, a Jenna Ortega aí tá em alta depois da interpretação dela da Wandinha, lá na série da Netflix, Família Addams. Aí eu pensei, caramba, tenho que assistir, mas eu vou ter que começar pelo primeiro filme, não é verdade? É uma continuação. E sim, o primeiro filme me passou batido, porque na época eu era uma criança, mas também tem um motivo para isso que eu vou explicar agora. Enquanto isso, vamos começar por ele. Beetlejuice, ou Os Fantasmas se Divertem, de 1988. É um dos filmes icônicos dos anos 80, combinando terror, comédia e fantasia com o estilo único do Tim Burton. E aí temos um visual excêntrico, um humor macabro. O filme se tornou um clássico cult e marcou gerações. A história é o seguinte, nós temos um casal inocente, que é o Adam e a Bárbara. O Adam é interpretado pelo Alec Baldwin, bem novinho na época, e a Bárbara é interpretada pela Geena Davis. Geena Davis, mulher altona, bonitona, com lábios carnudos, a beleza dela estava chamando a atenção de Hollywood. Mas nós temos esse casal que morre em um acidente de carro e descobrem que viraram fantasmas. E estão presos na casa deles, não podem sair da casa. Só que logo a paz deles é perturbada quando uma nova família, os Deeds, se mudam para lá. Uma observação dessa família, dessa nova família que chega na casa, né, me lembrou muito a família Addams, porque quase todo mundo ali está de preto, exceto o marido. Então, o casal de fantasma fica desesperado para expulsar os novos moradores. Tentam assustá-los, mas falham miseravelmente. Como um último recurso, eles pedem ajuda ao Beetlejuice, que é interpretado pelo Michael Keaton, que é um fantasma excêntrico e caótico. O problema do Beetlejuice é que ele tem métodos imprevisíveis e perigosos, digamos que ele é sem noção. E no restante do filme a gente acompanha a amizade que o casal de fantasma faz com a Lídia, que é filha dos novos moradores que chegaram na casa. Apenas a Lídia consegue ver esse casal de fantasmas. E a Lídia lembra muito a Wandinha, toda gótica, interpretada pela Winona Ryder. Mas vamos lá, o que faz esse filme ser tão único? Primeiro nós temos a estética do Tim Burton, que naquela época estava explodindo. Nesse aspecto o filme é um show visual, mistura cenários góticos, stop motion bizarro e uma paleta de cores vibrante. Sabe, parece aquele pesadelo divertido que você já teve uma vez? É tipo isso. Uma outra coisa interessante é que o Beetlejuice, em todo o filme, ele aparece por cerca de 17 minutos. Mas ele rouba a cena toda vez que ele aparece. E mesmo tendo aparecido apenas 17 minutos, se tornou um ícone. E olha que ele é nojento, manipulador, imprevisível, mas você não consegue ignorar a presença dele. O filme também consegue equilibrar um humor sombrio com momentos assustadores e bizarrices visuais, criando um tom único, podemos dizer assim. Nós também temos, através desse filme, uma crítica à sociedade e ao sobrenatural. O filme brinca com a ideia de que a vida após a morte tem burocracia, regras absurdas e até uma fila de espera para atendimento. Ele também satiriza os vivos, mostrando os Deeds como pessoas fúteis e obcecadas por status. E claro, eu não podia deixar de mencionar também a trilha sonora do filme. Tem duas músicas icônicas desse filme, que é a Banana Boat Song, Day Ho, que é cantada lá na famosa cena, essa cena também ficou muito memorável, a cena do jantar, onde eles se levantam e começam a cantar essa música, porque estão possuídos por fantasmas. E tem a Jumping in the Line, de Harry Belafonte, que é cantada no final do filme. Certo, agora algumas observações enquanto eu estava assistindo o filme. Primeiro, que eu fui assistir o filme, e sabe, aquela sensação de déjà vu, já vi esse filme em algum lugar? E eu quando assisto um filme, eu não me esqueço. Mas acontece é que eu vi pequenas cenas desse filme passando na TV quando eu era criança. Ele passou poucas vezes na TV e eu já vou explicar por quê.
Primeiro, o filme ele tem um humor negro. Você vai ver umas piadas delicadas que não favorecem para que ele passe na TV. Vou dar um exemplo. Tem uma cena que eles estão lá no submundo esperando para serem atendidos pela atendente lá. E aí, é uma cena muito famosa do filme, que você vê um escritório ali cheio de pessoas com marcas de como eles morreram. E tem um surfista que foi morto por um tubarão, isso porque o tubarão está ali agarrado na perna dele. O que é estranho também você pensar como é que o tubarão está agarrado na perna dele. Será que ele matou o tubarão também? E aí o tubarão foi junto com ele? Enfim, cada morto ali possui a característica da sua morte. E aí o casal de fantasma, como está ali pela primeira vez, vendo outros fantasmas ali esperando para serem atendidos e vendo o estado deles, eles comentam um com o outro. Então é assim que você fica quando morre? A atendente escuta a conversa deles e responde enquanto aponta o dedo para os outros pacientes que estão ali esperando. Ela diz mais ou menos assim: é assim que ele ficou quando morreu? É assim que ela ficou quando morreu? Ela explica que cada um fica de acordo com a característica que morreu. E aí tem uma cena que é um pouco chocante. Ela levanta os pulsos e mostra como foi que ela morreu. E você vai ver cortes no pulso dela, indicando que ela se suicidou. Bom, essa era para ser uma cena supostamente engraçada, mas eu não achei ela tão engraçada assim. E aí você entende por que esse filme não passou muito na sessão da tarde ou coisa do tipo. Realmente eu acho que o filme abordou algumas questões um pouco pesadas e nem sequer eram engraçadas. Mas uma cena de gatilho que me despertou assim, que lembrou que talvez eu já tivesse visto algumas cenas desse filme, foi a cena final, onde a Lídia começa a flutuar e cantar Jump in the Line. Essa cena é um tanto memorável, então eu meio que lembrava dela, sabe? Mas no geral eu não estava lembrando desse filme, até eu realmente assistir ele, parar para assistir ele e ver do que se trata. No entanto, tinha outra coisa que estava me despertando na memória, que eu já tinha assistido esse filme de alguma forma. Como eu disse, eu vi cenas desse filme, talvez uma ali, outra ali, mas nunca parei para assistir ele por completo. Mas eu lembro muito desse filme também por causa de uma animação dos anos 90, porque esse filme foi um baita sucesso na época. Tão sucesso que fizeram a animação dele, a animação da série animada do Beetlejuice. E eu vou te falar, é um desenho bem animado, bem produzido, mas eu achava uma bizarrice esse desenho. Eu via assim, eu não me identificava com nada no desenho, eu não achava a menor graça. Eu também não entendia todas aquelas loucuragens que tinha no desenho, de onde é que vinha, quando na verdade o desenho vem do filme. Mas na época também eu não assisti o filme e não entendi bulhufas do desenho. Mas eu tenho péssimas memórias desse desenho. Mas o engraçado é que quando eu parei para assistir o filme, eu fui recordando mais do desenho do que do filme, lógico. Porque o desenho, sim, eu parei para assistir e tal. Agora vamos falar sobre alguns personagens. Nós temos a Winona Ryder, que é lá a adolescente gótica. E assim, diferente da Jenna Ortega, como conhecemos a Wandinha, que é uma personagem toda segura de si, orgulhosa, a Lídia, personagem da Winona Ryder, é o contrário, cara. É toda melancólica, triste, depressiva. E ela até fala durante o filme na vontade de se matar. Olha que pesado. Eu acho que é porque assim eram vistos os góticos na época. Mas é uma personagem bem interessante, entregou alma pro filme. Não é à toa que a Winona Ryder fez sucesso depois desse filme e foi chamado para outros papéis, como por exemplo Edward Mão de Tesoura, que também é um filme gótico, porque a Winona Ryder na época se tornou a rainha do gótico graças a este filme do Beetlejuice. Falando em Beetlejuice, vamos falar dele, o Beetlejuice, o personagem icônico que roubou a cena no filme, mesmo aparecendo razoavelmente pouco. O Beetlejuice, ele é um personagem todo doido, ele me lembra muito o Máscara, interpretado pelo Jim Carrey. Só que é tipo Máscara do além, sabe aqueles poderes que o Máscara tem? O Beetlejuice também tem os poderes muito, muito parecidos. Ele pode fazer o que ele quiser. É quase como se ele fosse um deus, tipo o Máscara. Ele também é cômico, só que ele é um cômico mais grotesco, sabe? Pervertido também ele é. Então é possível que você não ri muito das coisas dele, porque algumas piadas ou coisas que ele faz
são consideradas um tanto sensíveis hoje em dia. E eu vou ser franco contigo, assistindo agora eu não achei o Beetlejuice engraçado. Eu achei que ele tem presença, com certeza ele tem presença, mas eu não achei ele, que personagem bacana e tal. Na verdade, ele é desprezível. E também, assistindo esse filme, eu percebi que eu já vi coisa melhor, como, por exemplo, o próprio Máscara. O Beetlejuice ele pode ter sido um sucesso na época, mas, meu amigo, depois disso aí nós tivemos coisas muito melhores, como, por exemplo, o Máscara, interpretado pelo Jim Carrey. Pode ser que o humor e a versatilidade do Beetlejuice tenha surpreendido, agradado as pessoas na época, mas hoje o Beetlejuice está um tanto datado, até porque as piadas dele são um tanto sensíveis. Não que eu sou chato e eu reclamo de piadas sensíveis, eu sou a favor da liberdade de expressão. Mas é que o Beetlejuice eu só acho ele chato mesmo, e sem graça. Mas não 100%, tá? Tem alguns momentos que você vai achar graça do Beetlejuice sim. E a aparência do Beetlejuice também é uma coisa que realmente chama a atenção. Ele parece um bêbado que acabou de cair no esgoto, cheio de lodo, sabe? Mas tudo é abafado porque também o personagem tem 1 quilo de maquiagem na cara. Falando em maquiagem, quem interpreta ele é o Michael Keaton. Caramba, quando eu vi isso eu fiquei surpreso pra caramba. O Michael Keaton interpreta o Beetlejuice. Quem diria? Porque na minha época eu conheci o Michael Keaton pelo aquele filme do Batman, que ele faz um herói todo sério. E aí você vê ele interpretando um personagem todo doido, nada a ver com Michael Keaton, sabe? A personalidade dele. O Michael Keaton nem sequer é comediante. Então eu fiquei muito surpreso em saber que o Beetlejuice, esse tempo todo, é o Michael Keaton. Eu só fui descobrir recentemente quando eu fui assistir esse filme. Mas eu não vou mentir, eu fiquei muito surpreso, nada a ver. E é por isso que eu digo que o Michael Keaton mandou muito bem nesse papel. E agora deixa eu falar da personagem da Bárbara, que é interpretada pela Geena Davis. Olha, com relação a essa personagem, é uma personagem bem genérica, porque ela faz parte ali do casal de fantasma, né? O casal de fantasma é bem genérico, eles não são muito engraçados, nem carismáticos ali, eles só servem para desenrolar a história, sabe? Porque a história meio que gira em torno deles. Mas a minha observação sobre essa atriz, a Geena Davis, olha, atriz linda, rosto lindo, só que a última vez que eu vi ela, faz tempo, eu era criança, foi no filme que ela protagonizou, que se chama, é um filme de pirata, se chama A Ilha da Garganta Cortada. Esse filme, na época, foi tipo um Piratas do Caribe, entendeu? Grandioso, com um orçamento estrondoso para a época. Ele custou 98 milhões de dólares, é um orçamento muito grande para aquela época, muito grande, e faturou apenas 10 milhões de dólares, se tornando um baita de um fracasso. E eu lembro desse filme, eu vi ele passando na TV várias vezes, eu realmente parei para assistir esse filme, mas eu vou te falar que quando eu era criança eu assisti esse filme e eu não gostei muito não. Eu nem lembro da história direito, e sabe por que eu não lembro? Justamente porque o roteiro deste filme era muito confuso. Teve um baita problema na produção, não souberam se organizar, e por isso foi um fracasso. Mas eu lembro da Geena Davis protagonizando esse filme, era linda. E é justamente por causa desse filme, A Ilha da Garganta Cortada, que ela sumiu. Os investidores de Hollywood não quiseram mais investir nela depois do fracasso desse filme. Não quiseram ela mais como protagonista para outros filmes. E por isso a carreira dela despencou. E agora vamos ao legado de Beetlejuice. Ele se tornou um clássico cult, amado pelos fãs, e ganhou um Oscar de melhor maquiagem. Você vai ver que no filme ele tem muitos assim efeitos práticos, muito bem produzidos, mas um tanto datados. Hoje eles seriam feitos em 3D. Mas justamente por ser um filme bem diferenciado, eu entendo o sucesso dele na época. E o filme Beetlejuice também carrega algumas lições. Vamos ver elas. A morte não é o fim, mas pode ser uma burocracia horrível. No filme, Adam e Bárbara, que são o casal de fantasmas, descobrem que a vida pós-morte tem regras absurdas, prazos e até atendimento ruim. Isso é uma crítica bem humorada à burocracia da vida real. Se achou ruim lidar com cartórios, imagina no além. A moral é que, em vez de você temer a morte, aproveite a vida o máximo que pode. Até rimou. A outra lição é que ser obcecado por aparências e status
é uma perda de tempo. A família Dietz, que são os novos moradores da casa, são um retrato da futilidade. Delia, que transforma a casa em uma obra de arte, enquanto Charles só pensa em fazer dinheiro. Mas nada disso importa quando o sobrenatural entra em ação. O que vale na vida não é o status ou a aparência, mas sim as conexões genuínas que construímos. Até porque você não vai levar nada quando você morrer. A outra lição é que o modelo do desconhecido pode ser superado. No começo, Lydia é uma jovem gótica, deprimida, solitária e fascinada pela morte. Mas ao longo do filme ela descobre que os fantasmas podem ser amigos e que há muito para viver. Então, às vezes, o desconhecido parece assustador, mas enfrentá-lo pode trazer crescimento e novas perspectivas. Essa lição aqui eu captei na hora quando eu estava assistindo o filme. Cuidado com atalhos e soluções fáceis. Adam e Barbara, que são um casal de fantasmas, tentam resolver os problemas sozinhos, mas quando chamam Beetlejuice, a situação sai completamente do controle. Ele é um atalho que acaba piorando tudo. Então, nem sempre a solução mais rápida é a melhor. Pense bem antes de confiar em alguém ou buscar um atalho. E a última lição do filme é que a Lydia, a garota gótica, se sente deslocada no mundo. Mas ao encontrar Adam e Barbara, que são um casal de fantasmas, ela percebe que pode ser ela mesma sem precisar se encaixar nos padrões. E a gente vê isso no final do filme, ela tendo uma amizade com um casal de fantasmas, o que deixa a entender que ser diferente não é um problema, às vezes é o que te torna especial. Mas vamos lá, qual foi a minha sensação assistindo o filme, que é um filme um pouco antigo, um pouco datado? Olha, é um universo bem diferente. É uma visão pós-vida bem maluca, bem insana, com um personagem bem insano, que é o Beetlejuice, um visual gótico, um humor ácido. Eu achei bem interessante aquele universo, mas eu confesso que eu não achei tão engraçado quanto dizem por aí, porque eu vejo que é um filme muito venerado, mas a razão é como eu expliquei, é bem simples. Eu vi coisa melhor, como por exemplo o próprio Máscara. Poxa, o Máscara, interpretado pelo Jim Carrey, é bem mais interessante que o Beetlejuice. Mas eu não quero diminuir o Beetlejuice também. Eu acho ele um personagem interessante e eu entendo o sucesso do Beetlejuice na época. E que por isso ressalto que o filme ele é interessante sim, ele é bem roteirizado, ele tem uma história bem redondinha, inclusive trabalha bem essas mensagens que ele traz sobre aproveitar a vida, aceitar o diferente e pensar bem antes de tomar decisões impulsivas. Justamente por saber trabalhar essas lições, eu achei um filme bem interessante nesse aspecto. Eu só gostaria de ter assistido esse filme pela primeira vez na íntegra, sem ter a referência do desenho, dos anos 90, e sem ter as referências também de algumas imagens que eu já tinha visto quando eu era criança. Mas, olha, eu vou te falar, é muito vagas as imagens que eu tenho desse filme quando eu era criança. Não estava lembrando de praticamente nada quando fui assistir esse filme agora. Mas a maior parte das referências que eu tirei, sim, é do desenho. O desenho é que mais estragou a minha experiência de assistir esse filme pela primeira vez. Até porque o desenho é péssimo. O desenho do Beetlejuice é péssimo. E outra observação, por isso que eu fui prejudicado e não assisti esse filme quando eu era criança, é porque ele não é um filme para criança. Justamente pelo humor ácido, negro. As reflexões que ele traz são mais pegadas adultas. Mas é um filme com bom roteiro, algumas cenas grotescas, não tão grotescas quanto você pensa. Dá para aturar, tá? É só é um pouquinho chocante, mas nada demais. Esse também é um aspecto que eu não gosto muito nos filmes de Tim Burton. Porque tem esse clima caótico, tudo é escuro, aquele aspecto sombrio. Por isso que eu digo que esse filme ele é interessante, não é tipo, gostei. Não, eu só reconheço uma certa magnitude que o filme tem em relação ao roteiro, a história, a direção. Do Tim Burton só tem 2 filmes que eu gosto, que é o Batman, lá do Michael Keaton, Batman clássico, e o Edward, Mãos de Tesoura. Mas o Beetlejuice eu só achei interessante mesmo. Eu tentei assistir quando eu era criança, mas eu não tinha maturidade para entender as questões abordadas no filme. E eu fui assistir agora, depois de adulto, e o filme já está um pouco datado, né? Eu já vi coisas melhores e tal.
Então, não é muito justo eu criticar esse filme. Mas será se eu vou continuar com essa opinião depois da sequência? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo. O próximo vídeo, vamos falar sobre o Beetlejuice 2, que levou 30 anos para ter essa continuação. E é isso, essa é a minha opinião sobre o Beetlejuice 1, ou também conhecido como Fantasmas se Divertem. Se gostou, deixa seu like, também não deixe de comentar aqui embaixo, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Okay, I believe you, jump in the line, rock your body.